Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o que está escrito em Isaías 54:17: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Declaramos sem efeito a maldade, a inveja, a oposição espiritual e natural, e declaramos, ó Deus, a tua bênção na nossa vida. Declaramos que cresceremos, avançaremos e conquistaremos tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Também oramos por justiça nas portas, Pai. No nome de Jesus, oramos por justiça nas portas e declaramos: o Senhor está conosco, tua presença está na nossa vida, nenhum mal prosperará contra nós, prosperará contra a nossa casa, ou contra o propósito, o destino que o Senhor tem na nossa vida. Senhor, declaramos vitória sobre essa pessoa, sobre sua casa e sobre a sua família. Que todo tipo de briga, de desavença, de discórdia, de confusão nessa casa cesse no poderoso nome de Jesus, e que haja paz nessa casa, haja paz nos quartos, haja alegria, haja um renovo de Deus. Meu Pai, envia renovo a todos nós que estamos aqui nessa oração. Libera do teu poder, Pai. Libera da tua graça agora, no nome de Jesus Cristo, um renovo do Espírito. Um renovo do Espírito. Também oro, Pai, em nome de Jesus, para que haja cura em todo aquele que está doente, todo aquele que está com problema nos ouvidos, todo aquele, meu Deus, que ouve zumbidos no ouvido, que essa pessoa seja curada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Que toda dor no corpo, toda dor nas costas, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, pedindo ao Senhor mais milagres aqui nessa oração, mais cura aqui nessa oração, mais salvação nessa oração, mais transformação nessa oração. Aonde essa oração for ouvida, que milagres, sinais e maravilhas aconteçam para a honra e glória de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome aqui nessa oração, e pedimos, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nossa casa, libera do teu poder sobre nós, Jesus. Amém e amém. Pegue a sua carta para Jesus agora, levante ela e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, consagramos a nossa carta para Jesus, todos os nossos pedidos de oração, todo o clamor, toda lágrima, toda pessoa, Pai, que está crendo em respostas, que está crendo que o Senhor vai abrir portas, vai trazer transformação, vai trazer mudança. Nós pedimos, Pai, uma intervenção do céu. Oramos também para que o Senhor traga grandes coisas para a vida dessa pessoa que está clamando, no nome de Jesus. Apresentamos no altar de Deus nossos pedidos, apresentamos no altar de Deus todo o nosso clamor. Senhor, esta mulher que está clamando pela sua família, Senhor, salva a sua família, traga transformação neste lar. Apresentamos toda a carta para Jesus. No nome de Jesus Cristo, declaramos e cremos. Sim, Jesus, assim nós oramos, assim nós te pedimos e declaramos gratidão essa noite, Senhor. Gratidão pela nossa família, gratidão pela nossa casa e gratidão pela tua santa e poderosa presença. Amém. Glória a Deus. Diga comigo assim: Jesus me ouve. Amém? Jesus nos ouve. E você que ainda não baixou a sua carta, vá lá no meu site www.vinicius7.com.br, é gratuito para baixar, pode baixar lá. E se não conseguir baixar, pega uma folha de caderno, uma folha em branco, faz a tua carta para Jesus e vem apresentar aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Estamos num propósito de 30 dias de jejum e oração. É claro que quem não pode estar em jejum não tem problema, fica só na oração, certo? Mas eu e muitos outros estamos em jejum nesse propósito e cremos no agir de Deus. Amém? Eu quero compartilhar um testemunho aqui com vocês a respeito do que Deus tem feito. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui.
e nós temos recebido alguns testemunhos muito impactantes. Eu recebi o testemunho do Pedro, e ele escreveu assim: acompanho você há mais de 1 ano, e há cerca de 3 meses eu estava bem, mas de repente apareceu um inchaço muito grande no meu pescoço. Fui até a emergência, pois fiquei preocupado. Chegando lá, os médicos disseram que eu havia contraído uma bactéria, mas eu não me entreguei. Passei noites sem dormir, quando o Senhor, usado por Deus, liberou cura sobre pessoas com problemas no pescoço. Eu tomei posse e no dia seguinte aquela enfermidade começou a se curar. E hoje, para honra e glória, eu estou completamente curado. Toda a honra e toda a glória sejam dados unicamente a Jesus Cristo. Amém? Fico muito feliz, porque eu sei que Jesus Cristo cura e que Ele opera milagres. Quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube mande para mais pessoas e compartilhe para no mínimo 10 pessoas. Você pode. Compartilha para no mínimo 10. Se puder mandar para 100, para 200, para 300, o maior número possível, manda essa oração. Amém? Manda essa oração, compartilha essa oração no nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu. Essa palavra está em Deuteronômio capítulo 11, verso 13, que diz assim: e acontecerá que se obedeceres diligentemente aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, amando o Senhor vosso Deus e servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. E daí, aqui, a Bíblia diz que bênçãos se seguirão. Se você ler Deuteronômio 11, Deuteronômio 13, você vai ver quantas bênçãos há para quem ouve a Deus. Para quem ouve a Deus. Mas nós temos que ter cuidado com a terceira voz, que não é a sua voz e também não é a voz de Deus. É uma terceira voz. Porque essa terceira voz é que destrói casamentos. É essa terceira voz que faz a gente sair de empregos bons que Deus abriu a porta. É essa terceira voz que tira a gente da igreja, que tira a gente do propósito. É essa terceira voz que você tem que ter cuidado. Se você ama o Senhor, você não dará ouvidos a outras vozes, nem obedecerá a ninguém em lugar do Senhor. Amar os outros, em vez de amar o Senhor, é uma maldição. Por isso nós temos que ter cuidado, nós temos que ter muito cuidado para não nos perdermos naquilo que Deus tem para a nossa vida. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e não colocar ninguém no lugar de Deus. Tem gente ouvindo mais a terceira voz do que a voz de Deus. É essa terceira voz que tem colocado muita gente no meio do fogo cruzado. Por quê? Porque quando você é guiado por uma terceira voz, que não é a voz de Deus, não é a sua voz, você acaba indo a lugares perigosos, a armadilhas que o inimigo preparou para a sua vida. O Espírito Santo é um com o Pai, a Bíblia diz. O Espírito Santo é um com o Pai. Ele fala de coisas que ouviu e coisas que viu. Como que você vai confiar numa terceira voz que não viu nada de Deus, que não ouviu nada de Deus? É só a cabeça dela e ainda pode estar sendo influenciada por forças malignas. Exatamente. Quando o diabo quer destruir alguém, ele envia uma pessoa para começar a influenciar o ouvido e o coração, por meio de encantamentos, por meio de palavras, por meio, de uma perspectiva errada, a visão de Deus ao propósito de Deus. Sempre que há uma terceira voz, o relacionamento não é seguro. Cuidado com a terceira voz. Qualquer voz em sua vida que seja diferente da voz de Deus é a terceira voz, que pode desviá-lo do caminho, que pode desviá-lo do propósito que o Eterno tem para a tua vida. Essa terceira voz, ela pode colocar tudo a perder. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 3, verso 17 e 18. Adão e sua esposa estavam diante de uma terceira voz, que era a voz da serpente. Existem muitas terceiras vozes nesta vida. Eva deu ouvidos a Satanás. Uma terceira voz. Ela ignorou a voz de Deus. E por ter dado ouvidos a essa voz,
ela perdeu acesso, ela perdeu oportunidade, ela perdeu bênçãos. Tenha cuidado, tem vozes que não é a voz de Deus, é a voz do maligno, é a voz da acusação, é a voz que vem contra você para te acusar, é aquela voz que tenta te deixar depressivo, que tenta destruir você por dentro. Cuidado com a terceira voz, que diz para você que é melhor você largar o marido, porque o marido não é tão bom para você e que você merece coisa melhor. Cuidado com a terceira voz, que diz assim: por que você está aqui nesse emprego? Você é uma pessoa inteligente, você deveria estar no outro lugar trabalhando, mas ela está lá trabalhando e vai ficar. Ela empurra os outros para fora do barco, mas ela fica lá. Eu vejo isso acontecendo na igreja há mais de 20 anos. 20 anos que eu vejo isso acontecendo. Pessoas, inflamam os outros dentro da igreja, não é fora, dentro da igreja. Daí, eles empurram para fora da igreja, mas eles ficam. Eu já vi isso acontecendo N vezes. É por isso que nós temos que ter cuidado com a terceira voz. A terceira voz põe tudo a perder. Eva destruiu o relacionamento que Adão tinha com Deus. Eva também tinha um bom relacionamento com Deus, mas colocou tudo a perder quando perdeu a comunhão com o Senhor, dando ouvido a uma terceira voz. O diabo foi essa terceira voz. A serpente foi essa terceira voz. Eu tive bons relacionamentos que foram destruídos por uma terceira voz. Teve pessoas que eu me dava muito bem com elas, mas por causa de uma terceira voz que veio com fofoca, por causa de uma terceira voz que tentou separar a amizade, relacionamento, coisas foram destruídas. É por isso que nós temos que ter cuidado com a terceira voz. E nós temos que orar também pela terceira voz. Imagina teu filho que deixa de ouvir você, que deixa de ouvir a Deus e começa a ouvir uma terceira voz. Uma terceira voz que vai levar ele para caminhos errados. Uma terceira voz que começa a levar ele para amizades erradas. Nós temos que cuidar essa terceira voz. Essa terceira voz que vem aqui na sua cabeça, muitas vezes, dizendo para você: cadê teu Deus agora? Onde está a justiça nisso que você está vivendo? É a terceira voz te colocando contra teu Deus. É a terceira voz te colocando contra a promessa de Deus na tua vida. Essa terceira voz, ela também vai tentar nos tirar o acesso. Ela vai tentar, nos jogar para baixo. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas têm opinião sobre tudo. E quem ouve não consulta tudo que ouve. Não consulta tudo que ouve. Acredita no primeiro que cruza, falando mal, de quem você gosta, de quem você está conectado, de quem você caminha. Por quê? Porque não consulta. Não vê realmente se é aquilo que está sendo falado ou se é outra coisa. Você tem que ter cuidado com a terceira voz, que vem para destruir pontes, para destruir oportunidades. Esses dias eu estava vendo, e isso me chocou muito, né? Uma pessoa falando um monte de asneira de outra pessoa, né? E depois, mais tarde, aquilo ali foi... Isso tudo, né, em jornais, em rede social. Aconteceu um episódio que tudo aquilo que aquela pessoa tinha falado não era verdade. Não era verdade. Só que um monte de gente que já tinha sido enganada, né, e isso estava sendo divulgado em um monte de lugar. Então, nós temos que ter cuidado, com aquilo que nós ouvimos. É a terceira voz. É a terceira voz que muitas vezes leva ao engano. É a terceira voz que leva uma pessoa, a sair de um emprego bom, a sair de um casamento bom. Às vezes a pessoa está tão bem no relacionamento, mas daí vem aquela amiga, né? A terceira voz. Vem aquela amiga e começa a atacar. Vem aquela amiga e começa a oprimir, e começa a dizer não. Você deveria ser livre, você deveria aproveitar a vida. Olha lá, ele não está em casa, ele está jogando com os amigos, você está cuidando dos filhos. Olha a vida que você... É essa vida que você quer. E começa a encher o ouvido. A terceira voz. A terceira voz separa os melhores amigos. A terceira voz separa casamentos. A terceira voz tira alguém do propósito de Deus.
Se nós não tivermos um posicionamento firme quanto ao que Deus está falando conosco, nós vamos nos afastar e nos desviar de todo o propósito de Deus. Quantas vezes alguém chega para mim e me faz proposta de negócio, né? E pessoas vêm com um falar manso, vêm com um falar educado, né? Mas aquilo ali não é propósito de Deus para a minha vida. Não é propósito de Deus. E daí sabe o que acontece? A gente acaba muitas vezes dando ouvidos a uma terceira voz e depois tem um prejuízo astronômico e ainda você sai, né? Depois ainda assim com prejuízo, ainda envergonhado, né? É por isso que nós temos que ter cuidado de não ouvir uma terceira voz. Satanás, por meio de sussurros e murmúrios, ele acaba destruindo relacionamentos. Cuidado com a terceira voz. Quem está a destruir o seu relacionamento com Deus? Quem está a te tirar do propósito de Deus? Não permita que uma terceira voz destrua o seu relacionamento com o Senhor. Não importa quão boas e sinceras essas terceiras vozes pareçam ser, você não deve ouvi-las se elas estiverem te afastando de Deus ou do propósito de Deus para a tua vida. Cuide a terceira voz. Tenha cuidado com a terceira voz. Nós temos que ter ouvidos para Deus. Amém? Temos que ter ouvidos para Deus. Não podemos nos intimidar. Não podemos deixar, que o medo nos tire de um caminho que é de Deus para a nossa vida. Não podemos permitir que a intimidação ela fale como uma terceira voz a nós. Devemos permanecer firme na voz do Senhor. Amém? O Senhor é aquele que cuida de nós. E que o Senhor te livre de toda maldade. Que o Senhor te livre de todo engano. Lembre-se, Eva escutou Satanás e acabou fora da bênção. Se você escutar a terceira voz dessa amiga, desse amigo, dessa pessoa, você pode perder tudo. Toda voz que você ouvir, veja se essa fonte é o Senhor ou não é o Senhor. E um detalhe, até uma pessoa abençoada pode ser usada como uma terceira voz. Por quê? Porque Pedro andava com Jesus, mas teve um momento que Satanás usou ele. Exatamente, Satanás usou ele por uma influência, por um pensamento, por um dardo na cabeça dele. Então, mesmo alguém andando com Jesus, pode muitas vezes dar abertura para uma terceira voz. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Tu não sabes das coisas de Deus, só sabe das coisas dos homens? Então nós temos que compreender, essa terceira voz é perigosa e que Deus nos guarde, que Deus nos livre, em nome de Jesus. Amém? Deixa a tua curtida aqui nessa oração e compartilha com mais de 10 pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. Não separa sem ouvir a Deus, certo? Porque se você ouvir a Deus, você não vai separar. Não saia do seu trabalho sem ouvir a Deus. Se você ouvir a Deus, talvez Ele não diga para você sair. Não ouça a terceira voz. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários: meus ouvidos ouvem a Deus. Escreve aí: meus ouvidos ouvem a Deus. Glória a Deus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar, domingo agora, eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Fica 19 quilômetros de São Paulo, da Grande São Paulo, certo? Barueri é do lado de Osasco, do lado de São Paulo, e você é nosso convidado. Avenida Aruanã, número 120, 9 horas da manhã. Vai ser uma grande bênção, vou transmitir ao vivo esse culto, porque Deus me deu uma palavra sobre Isaac. E eu creio que por mais que você esteja enfrentando lutas, Deus tem algo grande preparado para você. Amém? Mesmo que você esteja enfrentando lutas, Deus tem algo grande preparado para você. E eu quero convidar você a escutar essa mensagem em nome de Jesus. E quero ver quem vai estar comigo amanhã, 6 horas da manhã aqui. Certo? Não é porque nem o diabo pode te vencer a estar na oração, nem o sono. Amém? Nem o sono, nem distração, nem outra qualquer coisa, em nome de Jesus. E olha só, você que mora nos Estados Unidos, estamos nas últimas vagas para encerrar as vagas da Escola de Profetas que teremos nos Estados Unidos. Inclusive você que é daqui do Brasil, que já vai passear em julho, né? Você já pode organizar
para estar conosco nessa Escola de Profetas. E você que é dos Estados Unidos, convida outros amigos para estarem conosco. O link da Escola de Profetas está lá no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro o Salmo 91, você compartilha aí com pelo menos 10 pessoas. Se puder compartilhar com mais, botar em grupos, nas tuas redes sociais, desejar que Deus te abençoe infinitamente mais. Que o Senhor multiplique, porque você está estendendo a mão para o teu irmão, você está lançando uma semente, Deus vai te abençoar por isso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pega a sua carta agora para Jesus. Amém? Levante assim para o alto junto comigo, certo? Levante assim para o alto e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti agora todas as cartas. Apresentamos a Ti todo o nosso clamor, todo o nosso clamor, Pai, os pedidos de oração em favor da família, em favor das finanças, em favor do casamento, em favor do ministério. Senhor, eu apresento diante de Ti, Pai, cada pedido de oração e eu peço intervenção. Meu Deus, que a terceira voz seja calada agora. Que tudo aquilo que vem para confusão na vida dessa pessoa, tudo aquilo que vem para perturbação na vida dela, caia por terra. No nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Pai, blinda ela, blinda seu ouvido da terceira voz, da maldade, da contaminação, daquilo que quer tirá-la do casamento, daquilo que quer tirá-la do trabalho, da igreja, daquilo que o Senhor quer tirá-la do propósito, daquilo que o Senhor tem para a vida dela. No nome de Jesus, que caia por terra, Pai, toda a terceira voz, que caia por terra toda a contaminação, toda a fofoca, toda a mentira, toda a inveja, toda a maledicência, toda a praga lançada, nós cancelamos e quebramos no mundo espiritual, no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu apresento cada carta para Jesus agora e pedimos um milagre. Eu oro também, Senhor, por todo aquele que está doente, com câncer, ou com alergia, ou com feridas, ou com outros problemas na coluna, nos órgãos internos, no coração, e oramos pela cura total e completa. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo restaura, e nós oramos declarando saúde total e completa. Oro para que a paz de Deus habite ricamente no interior dessa pessoa. Tira a preocupação, a ansiedade, a aflição, o peso. Senhor, em nome de Jesus, e nós cancelamos agora todo dardo maligno que vem para prejudicar essa pessoa, para perturbá-la, para tirá-la da presença de Deus, que todo mal caia por terra. E nós invocamos o nome de Jesus agora. Jesus, nós invocamos Tua santa presença. Toque-os, Jesus, com o Teu poder agora. Toque nessa casa, toque neste lugar. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder. Toque-os com a Tua graça. Agora, Jesus, toque-os com o Teu favor. É o que eu te peço, Pai. É o que eu te peço, Espírito Santo do vivo Deus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Compartilhe essa oração, mande essa oração para no mínimo 10 pessoas, todos podem compartilhar. E amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Um abraço a todos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos
no nome de Jesus Cristo, que essa noite será marcada por milagres, será marcada por respostas. O Senhor Deus é a nossa defesa, o Senhor Deus é o nosso escudo. E nós cremos, Senhor, nenhum mal nos atingirá. Nós repreendemos agora, Senhor, toda obra de inveja, de maldade, toda obra contrária à nossa vida, toda oposição e resistência no mundo espiritual a nós, aos projetos do reino de Deus, às promessas de Deus, nós oramos agora para que sejam canceladas no nome de Jesus. Também oramos, Senhor, crendo que o Senhor não apenas está trabalhando naquilo que nós estamos vendo, mas o Senhor está trabalhando naquilo que não estamos vendo. O Senhor está trabalhando nos bastidores, o Senhor está guardando a nossa casa, o Senhor está guardando o nosso futuro, o Senhor está nos livrando do laço do passarinheiro, o Senhor está nos livrando da maldade, da peste perniciosa. Também oramos, Pai, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, e liberamos uma palavra de saúde. Liberamos uma palavra de cura e declaramos saúde divina agora, tocando na vida dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu oro, Pai, declarando a esse câncer, a essa alergia, a esse problema renal, a todo tipo de problema nas pernas, nos braços, na coluna, que renda-se ao poder de Jesus Cristo. Cremos que Jesus Cristo cura e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Cremos, Jesus, Tu cura. Tu salva, Jesus. Tu salva, Jesus. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É assim que está na Tua palavra e é assim que nós cremos. Por isso, Pai, derrama da Tua glória, que a Tua glória entre nas casas, que a Tua presença entre nos quartos, que essa noite, essa madrugada, essa família seja visitada por Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pegue a sua carta para Jesus agora e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti a minha oração. Eu apresento diante de Ti meu coração e minhas lágrimas. E eu peço uma intervenção do Senhor na minha vida, uma intervenção do Senhor na minha família. Creio, ó Deus, que o Senhor está ouvindo, creio na resposta do Senhor, creio no sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua intervenção. No nome de Jesus, que o Senhor visite, que o Senhor derrame graça, que o Senhor manifeste seu poder na vida dessa pessoa e na sua família. No nome de Jesus, Pai, que cada carta para Jesus seja colocada no Teu altar agora e nós cremos na resposta divina, nós cremos na cura que está acontecendo, nós cremos na libertação que está acontecendo, nós cremos que a salvação está acontecendo, nós cremos que este lar está sendo visitado por Deus neste momento, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Você que ainda não baixou a sua carta para Jesus, está lá no meu site www.vinicius7.com.br. E se você não conseguir baixar no site, pega uma folha de caderno ou uma folha em branco e faz a tua carta para Jesus, certo? Eu creio no poder de Deus. Eu creio no sobrenatural. Eu creio que Deus faz muito mais, faz além do que pedimos ou que pensamos. Um casal chegou para mim e me contou a respeito da restauração que houve na vida deles através das orações. Para ele estava perdido o casamento, estavam já para se separar e eles começaram a ouvir as orações e começaram a receber palavras de Deus. E essa palavra de Deus trouxe restauração no relacionamento deles. Também estavam desviados da igreja, afastados do Senhor e se voltaram para o Senhor. Hoje servem no altar do Senhor. E eles vieram me testemunhar a respeito das grandes bênçãos que Deus havia feito na vida deles, porque através das orações também ganharam a família deles para Jesus. Então a gente não imagina o tamanho da obra que Deus faz na vida de uma pessoa, o tamanho da obra na vida, sabe, de quem começa a se colocar na brecha, de quem se torna um intercessor. Vocês precisam entender que a intercessão, ela não é apenas uma prática que a gente faz 2 vezes por dia, é um estilo de vida. Intercessão é um estilo de vida. Intercessão é um meio pelo qual nós nos movemos no mundo espiritual
em favor das pessoas que nós amamos. Então, se você ainda não é um intercessor, se torne um intercessor. Tem dois tipos de pessoas aqui nessa oração. Aqueles que intercedem apenas para si, e quando resolverem o problema, eu não sei se continuarão na oração, mas existe aqueles que não apenas querem resolver os seus problemas, mas também querem se colocar em favor de alguém, porque sabem que Deus abençoará eles. Esses assumiram a posição de intercessor, e eles não saem mais das orações, porque eles entenderam que Deus os chamou para isso. Você tem que entender, se Deus te chamou para isso, para estar aqui na intercessão, é porque Ele vai operar grandes coisas na tua vida. E aqui, você sabe, você não escuta só aquilo que você quer, você escuta o que você precisa. Você escuta o que vai te libertar, você escuta o que vai te abençoar. Amém? E eu quero pedir a cada pessoa que está entrando agora nessa oração, que já compartilhe com 10 pessoas. Se puder compartilhar com mais, compartilhe com mais pessoas. Abençoe a vida de muito mais em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra. E a palavra que Deus me deu é: para o milagre acontecer, a ordem tem que ser feita. Para o milagre acontecer, a ordem precisa ser feita. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é autor de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aprenda a limpar a desordem. Deus não gosta da desordem, seja na igreja, seja na casa, seja no quarto, seja na empresa, seja no seu escritório. Aí você diz: não, mas a empresa não é minha, eu só trabalho lá. A sua mesa tem que estar ordenada. Tudo precisa ter o seu lugar na nossa vida. Nós não podemos dar lugar à desordem. Eu vou mostrar para você hoje como os demônios são atraídos pela desordem. Em Marcos capítulo 6, verso 30, ali nos conta a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus estava sendo acompanhado por uma grande multidão, e a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquelas pessoas, porque já era tarde e tinha crianças ali no meio, e eu acredito que Jesus viu que alguns já estavam com fome, porque já estavam um bom tempo com ele. Então ele disse para os discípulos: vamos dar para eles de comer. E os discípulos disseram: mas Senhor, nós não somos padeiros, nós não temos um supermercado aqui em cima desse monte. E Jesus disse: o que vocês têm? Aí eles trouxeram alguém que tinha alguns pães e alguns peixes, e Jesus, ele, antes de dar as graças, antes de consagrar aquele alimento e o milagre acontecer, Jesus mandou com que os discípulos organizassem um povo de 50 e de 100, em grupos, de 50 e grupos de 100. E aqui eu vejo uma coisa muito interessante, que antes do milagre veio a organização. Às vezes nós queremos que Deus opere milagres na nossa vida, mas a nossa vida está desorganizada. E sabe por quê que Deus pede para nós colocarmos a nossa vida em ordem antes de um milagre acontecer? É por causa que na nossa vida, tudo aquilo que está desordenado vai trazer perda. Quando Jesus fez o milagre, todo mundo comeu, se saciou, ficaram de barriga cheia. Jesus disse: recolhei o que sobrou. Porque Deus não desperdiça nada. Quando existe desordem na vida de uma pessoa, há muitas perdas. Você pode ver, a pessoa pode ganhar 20 mil por mês. Ela pode ganhar 20 mil por mês. Se a vida dela é uma bagunça, se as contas dela é uma bagunça, se a vida dela é uma bagunça, aqueles 20 mil que ela vai ganhar, vai evaporar. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é colocado no saco furado não para. Então, para a vida funcionar, para a pessoa prosperar, para as coisas melhorarem, tem que ter organização. Deus não vai trazer um grande milagre para uma casa que está bagunçada, para uma empresa que está bagunçada, para uma igreja que está bagunçada, ou seja lá aquilo que for. Deus não quer a desordem. A nossa casa tem que estar em ordem. Lâmpadas queimadas têm que serem consertadas,
paredes sujas, mofadas, precisamos procurar limpar, certo? Eu não estou falando de luxo, eu não estou falando de colocar coisas milionárias dentro de casa, não, eu estou falando de limpeza, estou falando de organização. Quem é que não pode organizar a sua mesa que trabalha? Quem é que não pode organizar a empresa que tem? Aí você diz, não, mas é que eu tenho muito trabalho, então pague alguém para organizar as coisas para você. Pague alguém. Pague alguém. Se você é um empreendedor e que não tem tempo de organizar as suas coisas, pague alguém, então, para organizar as suas coisas. Foi somente depois que Jesus calmamente afastou a confusão que ele foi capaz de realizar um milagre. Deus não é o criador de confusão. Onde quer que haja confusão, ela não vem de Deus ou do Espírito Santo. E nós entendemos uma coisa, se não vem de Deus, vem da onde? Se não vem de Deus, vem da onde? Ou do coração do homem mau, falho, ou do diabo. Então, Deus, ele sempre procurou a ordem. A Bíblia diz que a terra era sem fome e vazia, estava desordenada, era um caos. Mas então Deus liberou uma palavra e disse, haja luz, e houve luz, e a desordem acabou. Nós precisamos que a palavra de Deus entre na nossa vida. Para que a palavra de Deus na nossa vida, ela possa trazer alinhamento. E quando houver o alinhamento, vai haver clareza de propósito. Quando houver alinhamento, você vai saber o que fazer, você vai saber a quem recorrer, você vai saber para onde ir. Demônios são agentes da confusão. Onde quer que haja desordem, confusão, mesquinharia, sujeira, sempre há atividade demoníaca. Eu sempre aconselho as pessoas a lerem aquela passagem da Bíblia de Jesus em Gadara, quando ele encontrou com aquele gadareno. Na verdade, o gadareno veio ao encontro dele. Por onde os demônios o levavam? Os demônios o levavam a viver uma vida fora de ordem, desordenada, bagunçada, suja. E é isso que os demônios fazem. Os demônios querem colocar em desordem a tua vida financeira. Os demônios querem que você gaste mais do que você ganha. E isso não é só o coração do ser humano, tem forças espirituais para te quebrar. Tem forças espirituais para te endividar. E se você não tiver o discernimento espiritual disso, você pode perder as oportunidades que Deus vai colocando na sua vida. Trazer ordem, organizar todos em fileira de 50 e 100, criou um ambiente no qual o Espírito Santo poderia operar. Olha que tremendo. A ordem veio no caos. Era uma multidão. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto maior a casa, quanto maior a empresa, quanto mais coisas a gente tem na vida, mais trabalho vai ser para colocar as coisas em ordem. Mas mesmo assim, é necessário colocar as coisas em ordem. Ao simplesmente limpar a confusão, a deterioração, a sujeira, as ruínas e a entropia nos arredor, os demônios serão inibidos. Eu não digo que eles sairão, mas eles serão inibidos. Por quê? Porque a ordem é um negócio de Deus. Eu vou repetir. A ordem é um negócio de Deus. Quando a tua vida está alinhada, você tem traços do caráter de Deus, porque Deus faz as coisas assim. Deus, ele organiza as coisas. No mundo tudo é organizado, é o homem que bagunça, porque Deus colocou todas as coisas em ordem. Então, diferentes principados e poderes controlam diferentes regiões do mundo. E você pode ver, todo país, todo lugar onde há desordem, reina ali a ruína e a destruição. Eu já viajei a alguns países e todo lugar que há desordem, todo lugar que há uma bagunça, todo lugar onde não há um alinhamento, há ali muita ruína, muita destruição. Por isso que Satanás é descrito como aquele que transformou este mundo num deserto. Por quê?
porque é isso que o inimigo faz. Ele traz o caos, ele traz a desordem. E é importante lutar contra a imagem de confusão e desorganização no nosso ambiente. Desordem, confusão, desorganização são a atmosfera para a atividade demoníaca. Eu creio que a desordem, ela traz um ambiente ruim. Ela cria um ambiente favorável para forças espirituais atuarem. Entenda, a Bíblia diz em Tiago 3,16, porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Até fofoca, confusão é um lugar que traz ruína. É por isso que nós temos que evitar a fofoca. Nós temos que evitar a fofoca. Onde há fofoca vai ter ruína. Sabe, aonde as pessoas não se entendem, aonde as pessoas não caminham para o mesmo lado, vai ter ruína, vai ter confusão, vai ter problema. Eu creio nisso, a Bíblia diz. Porque onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Não é eu que estou dizendo, é a palavra do nosso Deus. Então, nós precisamos colocar até isso em ordem. Às vezes dentro da tua casa está muita fofoca. Às vezes as pessoas, sabe, termina a célula e em vez de falarem das coisas de Deus, elas ficam fofocando da vida dos outros. Você faz um churrasquinho na sua casa, você convida alguns amigos, certo? Para estar ali com você. E daí aquela comunhão gostosa entre amigos, entre irmãos. Mas assim, é só fofoca. Isso vai trazer problemas para você? Dentro de uma igreja não pode ter confusão, não pode ter fofoca. Eu sei, nada é perfeito, mas a gente tem que evitar entrar em fofoca. A gente tem que evitar entrar em confusão e, se entrar, pedir perdão a Deus. Se você vive numa desordem, cercado por confusão, sujeira e caos, há uma atividade demoníaca ao seu redor. Aí você diz assim, então você está dizendo que toda vez que há bagunça, que há desordem nesse lugar, existe algo espiritual que está ao redor? Sim. Sim. Por isso, que Deus te livre da desorganização, dos projetos inacabados, dos arredores sujos e do ambiente imundo que muitas vezes nós estamos. Faça o seu melhor. Coloque em ordem as coisas, roupas no lugar, coisas quebradas, comece a consertar aos poucos e comece a alinhar toda a sua vida. No nome de Jesus Cristo. Tem gente que a vida dela nunca vai para frente, porque ela está sempre dando legalidade para o espírito de confusão. Que o Senhor te livre hoje. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Toda confusão, toda desordem, toda bagunça sai da tua vida agora, no poder de Jesus Cristo. Aleluia, no poder de Jesus Cristo. Eu creio que Jesus traz ordem para a nossa vida. Que Jesus coloca as coisas no lugar. Jesus coloca tudo no seu devido lugar. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Jesus coloca tudo no devido lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega aí essa palavra, uma palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu tenho 2 recados importantes. Primeiro, que as vagas da nossa escola de profetas dos Estados Unidos está acabando e você não pode ficar de fora. Você pode hoje mesmo entrar em contato com a minha equipe, você que mora nos Estados Unidos ou você que vai estar em julho nos Estados Unidos, certo? De repente você vai estar em férias com a sua família, já esteja lá na Escola de Profetas conosco, vai ser algo incrível, vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção. Você pode entrar em contato com a minha equipe ou ir direto no meu site www.vinicius7.com.br. Quero agradecer também todos os nossos parceiros que têm nos ajudado a semear a palavra de Deus a milhares de lares. Todo sábado, às 10 da manhã, nós temos programa na Rede TV. Que Deus os abençoe poderosamente e juntos estamos ganhando muitas almas para Cristo. Amém? Também quero falar rapidamente do Café com Jesus Kids, um livro que nós fizemos para crianças colorirem, tá? E também aprenderem a palavra de Deus. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem a história de um lado e do outro lado tem o desenho para a criança pintar. Certo? Inclusive, mandamos de brinde
né? Esse kit de canetinhas para as crianças. E os meus devocionais que estão um sucesso, né, no Brasil, fora do Brasil. Esse aqui é o Café com Jesus 1, um devocional para você ler quando começa o dia ou quando você encerra o dia. E esse aqui é o Café com Jesus 2, certo? Tenho certeza que esses livros aqui vão te abençoar tremendamente, vão ser bênção na tua vida. Agora, como eu sempre digo, os devocionais não substituem a leitura da palavra de Deus. Leia a sua Bíblia, tá bom? Os devocionais é algo a mais, mas primeiro leia a sua Bíblia. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero pedir a cada um de vocês que compartilhe com 10 pessoas essa live. Lembrando a todos que nesse domingo eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Muito bem. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você. Eu quero te abençoar. Pega aí a sua carta para Jesus. Se você não conseguiu baixar, pega uma folha de caderno, faz a tua carta para Jesus, uma folha em branco, certo? E estamos hoje no 4º dia do nosso propósito, estamos em jejum também, certo? Da meia-noite ao meio-dia. E aqueles que não puderem estar em jejum, às vezes tem mulher grávida, às vezes tem gente que tem outros problemas, não pode fazer jejum, não tem problema, tá? Fique em oração, eu estou em jejum, tem muita gente comigo que me acompanha, que é intercessor, que está de jejum também. Então nós estamos, também cobrindo você em oração. Amém? E só peço que você me ajude a compartilhar essa oração. Mande para alguém, não fique com a bênção só para você. Alguém próximo de você está precisando dessa oração. Oremos. Pai, em nome de Jesus. Apresentamos a Ti nossas cartas agora. Sim, Jesus, apresentamos a Ti nossos pedidos, nosso clamor. Apresentamos a Ti toda a entrega do nosso coração. Colocamos no Teu altar, Pai, cada pedido de oração e pedimos resposta, intervenção, milagres, mudança. Meu Pai, entra nessa situação difícil. Entra, Pai, nesse imbróglio que essa pessoa está. Entra nessa dificuldade, nessa adversidade. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor livra o justo de todas as adversidades. Dá livramento para os Teus filhos agora, Pai. Entra com salvação na vida dos filhos, na vida do marido. Oramos agora para que todo vício caia por terra. Oramos para que toda palavra maldita, toda palavra negativa caia por terra em nome de Jesus. O Senhor é o sustentador dessa casa. O Senhor é o sustentador dessa família. Que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o Senhor abençoe. Que o Senhor pegue essa pessoa pela mão e ajude ela a atravessar esse momento. No nome de Jesus eu oro, Pai, por pessoas que estão em tratamento. Pessoas, Pai, que estão passando por momentos difíceis. Pessoas que estão sendo desafiadas. Pessoas, Pai, que precisam de força nesse momento. Pessoas que já não têm mais força para continuar. Eu oro para que o Senhor dê as Tuas forças para ela. Dá as Tuas forças para ela, Pai. No nome de Jesus nós declaramos que o Senhor é maior. Nós declaramos que não há limites para o poder e o agir do Espírito Santo de Deus agora. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder. Oramos por cura total na vida daquele que está doente, no poder de Jesus Cristo. Oramos por libertação. Oramos para que amarras sejam cortadas e desfeitas e que a vida de Deus, o poder de Deus,
toque nessa pessoa. Transforma realidades, muda histórias e abre caminhos, Espírito Santo. Abre caminhos para essa pessoa, abre caminhos para essa casa, no nome de Jesus. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua intervenção e eu oro agora, Espírito Santo, apresentando cada pessoa que está em oração para que salvação entre nessa casa, avivamento entre nessa casa, a glória de Jesus Cristo entre nessa casa. Invocamos o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, e declaramos vitória do Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe o teu lugar. Conte conosco. Estamos em oração e amanhã, 6 da manhã, quero ver quem vai estar conosco em oração. Um abraço a todos e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, aumento divino, multiplicação daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos e que o Senhor te abençoe na tua saúde, te dando forças, te dando ânimo e abençoando tua casa, abençoando teu lar com paz, com alegria, com força de Deus, com capacitação, que o Senhor te equipe para essa nova estação, que o Senhor possa liberar favor sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre tudo aquilo que está ao seu redor, no nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Nós dizemos a todo câncer, dizemos a toda alergia, dizemos a todo nódulo, todo cisto, microcisto, que haja cura no nome de Jesus Cristo. Sim, cremos que Jesus Cristo cura e liberamos uma palavra de saúde sobre a tua vida, de saúde sobre o teu corpo físico. Ser tocado por Deus. Jesus, toque-os com teu poder agora. Toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor e quebre, Senhor, toda a corrente espiritual, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que prende essa pessoa, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido ela de viver a vida plena, tudo aquilo que tem impedido ela de romper, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ela seja livre agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, e nós colocamos a nossa vida e a nossa família em total dependência de Ti, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Minha casa depende de Ti. Minha vida depende de Ti. O futuro, Senhor, depende de Ti. Tu és o Senhor. Tu és o nosso defensor. Tu és o nosso Deus forte. Tu és fortaleza, Senhor. E eu oro por cada pessoa, Pai, que está passando por um desafio, que precisa superar algo, que precisa vencer um trauma, que precisa lidar com um problema, que não sabe como resolver. Senhor, a minha oração neste momento é para que o Senhor dê uma saída para essa pessoa. Uma saída sobrenatural. Mostra para ela o caminho, Senhor. Também eu oro para que o Senhor envie ajuda para ela. Envie ajuda para ela, Senhor. Abra portas na vida dela. Traga os recursos que ela precisa, os recursos necessários, a provisão especial. Nós invocamos, Pai, as bênçãos dos Salmos 23 sobre a vida dela, as bênçãos dos Salmos 91 sobre a vida dela e as bênçãos do Salmo 121 sobre a vida dela. Sim, Pai. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, Tu és o nosso socorro. Confiamos em Ti, Pai. Confiamos em Ti, entregamos a Ti, Pai, toda a maldade. Entregamos a Ti toda a inveja, entregamos a Ti toda a contrariedade, entregamos a Ti, Senhor, toda a oposição espiritual, humana a nós, a nossa casa. E pedimos, Senhor, a Tua intervenção. Pedimos, Pai, coloca a Tua mão sobre a nossa vida. Proteja-nos, Pai, a nós e a todos os nossos. Como está escrito na Tua palavra, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Sim, ó Deus, podemos confiar em Ti. E também, Senhor, uma bênção do Salmos 23, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Jesus, pega da nossa mão e nos ajude, nos conduza, Pai, pelo Teu caminho, pela Tua vontade.
Senhor, ilumina nosso caminho e desfaça toda armadilha no nosso caminho, que toda arma forjada contra nós, contra a nossa casa, seja quebrado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Lançamos palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos e declaramos: nossos filhos estão abençoados, nossa casa está abençoada, o nosso trabalho vai crescer cada vez mais, prosperar cada vez mais, irá florescer, irá dar muitos frutos em o nome de Jesus. Eu também oro em especial, Pai, por todos os intercessores, intercessoras que caminham conosco aqui. Que o Senhor fortaleça eles e fortaleça também a sua casa, fortaleça a sua família e livra-os do mal, Pai. Abençoe a casa de intercessores. Abençoe a família de intercessores agora, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Pedimos a tua bênção. Amém e amém. Pega a sua carta para Jesus agora, a carta que você fez. Levante ela assim comigo e diga assim: Senhor Jesus Cristo, esta é minha carta. Está aqui o meu clamor, está aqui as minhas lágrimas. Eu peço a tua bênção. Ouça a minha oração, ouça o meu clamor. Sim, Pai, a tua palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Meu Pai, nós cremos nas respostas divinas, por isso entregamos nas tuas mãos, Jesus, a nossa carta, o nosso clamor. Em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Escreve aqui nos comentários: estou firme na presença de Deus. Glória a Deus, hoje é o nosso terceiro dia de oração, nosso terceiro dia de clamor. Estamos crendo que o nosso Deus nos surpreende, estamos crendo que Ele libera favor sobre a nossa vida. E você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, para que o YouTube mande para mais pessoas. E você me ajude a compartilhar, manda essa oração para 10 pessoas. Olha o que está acontecendo aqui. Esse é um dos motivos de você compartilhar as orações. Eu recebi o testemunho da Mauriceia e ela escreveu assim: a paz do Senhor. Na carta para Deus recebi muitas bênçãos. O Senhor Jesus me curou de um lipoma, que segundo o dermatologista precisaria de cirurgia. Também fui abençoada com uma provisão financeira sobrenatural por meio do meu marido, que tinha uma ação na justiça e foi liberada no último dia da oração para Deus. Obrigado por me ensinar a ouvir a voz de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família e pelo seu ministério. Olha só, tem gente dando testemunho ainda da outra carta para Deus. Lembra da carta que nós fizemos ano passado? Tem gente dando testemunho até agora. É por isso que nós temos que estar firmes aqui nessa oração. É o nosso primeiro jejum do ano e eu creio no sobrenatural. Por isso eu quero pedir para você, me ajude a compartilhar. Manda aí para o máximo de pessoas. Essa carta aqui, ó, você pode imprimir ela lá no meu site www.viniciusda7.com.br. É gratuito para você baixar. Mas se não conseguir baixar, porque alguns não conseguem, você pega uma folha de caderno e faz uma carta para Jesus, certo? Faz uma carta, escreve ali teu pedido de oração, agradece a Deus, fala com Jesus, certo? E vem apresentar em oração aqui junto conosco às 6 da manhã e às 18 horas. É o que nós temos orado e temos crido aqui no sobrenatural. Amém? 4 coisas que eu aprendi sobre a bênção de Deus e que eu desejo compartilhar com você hoje. A primeira coisa está lá em Eclesiastes 3:7. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Privacidade protege a bênção. Privacidade protege a bênção. Nem tudo é para ser mostrado. Nem tudo é para ser compartilhado. As pessoas, elas querem mostrar tudo da vida delas. Se isso não tiver um objetivo muito concreto, se for só para mostrar, não atraia problema para você, não atraia inveja, não atraia, sabe, o que é mal. É desnecessário. Um amigo meu me disse uma vez que, sabe, ele bateu uma foto de um prato de comida e as pessoas começaram ali a desferir um monte de comentários. Ou seja, um prato de comida, né, traz inveja.
para o coração das pessoas. Tem coisas que são desnecessárias. É desnecessário, sabe, a gente se incomodar com certas coisas. Então a privacidade protege a bênção. A gente tem uma necessidade de querer mostrar tudo. De mostrar tudo para todo mundo. E não é todo mundo que é confiável. Não é todo mundo que nós podemos botar para dentro da nossa casa. Não é para todo mundo que você pode mostrar tuas conquistas, mostrar tuas bênçãos. Então nós temos que ter um cuidado especial na nossa vida para, sabe, não mostrar demais, ter privacidade em algumas coisas. Às vezes é melhor, sabe, você viver de uma forma mais privada do que você viver uma vida que todo mundo vê e você depois paga o preço por causa da maldade das pessoas. As pessoas manipulam, elas manipulam conversas, elas manipulam atitudes. Às vezes você está de bom coração, você não quer, sabe, você não quer produzir inveja em ninguém, você não quer, sabe, que ninguém se sinta mal com você. Mas as pessoas são assim mesmo, não todas, mas assim mesmo, mas não todas, mas em grande maioria, sabe, é difícil muitas vezes você mostrar as suas bênçãos, mostrar, sabe, o quanto Deus tem te abençoado. A segunda coisa que eu aprendo está lá no Salmos 37, verso 5, que diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Não queira que outros façam o que Deus quer fazer. Eu vou te explicar. Tem coisas que a gente espera que as pessoas façam por nós. Mas tem coisas que Deus quer fazer. Ele não quer que haja interferência de outros. Ele não quer que você peça para os outros. Ele não quer que você, sabe, perturbe a vida de alguém para ter o que você precisa. Eu aprendi uma coisa. Foi a ajuda que eu não recebi que mais me ajudou. Eu vou repetir. Foi a ajuda que eu não recebi que mais me ajudou. Porque em alguns momentos da minha vida, sabe, pessoas que podiam me ajudar, mas não me ajudaram. Isso fez com que eu dependesse de Deus. Isso fez com que Deus me mostrasse um caminho melhor do que se eu tivesse recebido a ajuda de algumas pessoas. Então eu aprendi, sabe, que a ajuda que eu não recebi foi a que mais me ajudou, porque me ensinou a ser dependente, me ensinou a crer que Deus ia abençoar meu trabalho, me ensinou a crer que o Senhor iria me sustentar, apesar, sabe, do homem dizer e prometer e não cumprir com a palavra com você. Deus me ensinou que a ajuda que a gente não recebe é a que mais nos abençoa, porque nos ensina a tomar os caminhos certos, os caminhos dirigidos por Deus. Às vezes você fica assim se perguntando: puxa, eu queria tanto, né, que a minha família me ajudasse mais. Eu queria tanto, né, esse meu amigo que tem muito dinheiro, que ele me ajudasse mais. Eu queria tanto, né, que as pessoas que estão na minha volta me ajudassem mais. Às vezes Deus não permite. Deus não permite. Deus não permite para o seu bem. Deus não permite porque quer que você dependa dele. Deus não permite porque ele tem outros planos. Então nós temos que confiar em Deus. Temos que confiar em Deus. E um detalhe, não fique depois de mal porque a pessoa não lhe ajudou. Foi Deus que fez isso com que ela não lhe ajudasse. Deus queria outra coisa. Deus tinha outros planos e tudo bem. Nós não podemos ficar, sabe, magoados com pessoas que nós esperávamos que elas nos ajudassem e elas não nos ajudam. Nós temos que confiar em Deus, que Deus tem seus planos. E que se Deus não quer lhe abençoar através de um ou através de uma, Ele quer fazer um milagre que você não pensou. Ele quer, sabe, lhe conduzir por uma situação que você não imagina. Eu creio que na mão de Deus nada acontece por acaso. E eu estou na mão de Deus, você está na mão de Deus aí, eu quero profetizar sobre a tua vida. A ajuda que você não teve, Deus enviará Ele a ajuda para você.
Então confie no Senhor. Confie no plano de Deus para a sua vida. Confie no plano de Deus. Tem uma mensagem que eu estou guardando ela para ministrar, que é: confie nos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são perfeitos. Os caminhos de Deus são perfeitos. A gente pode até pensar, sabe, que tem algum problema com esse caminho aqui que Deus me mostrou, mas no final das contas você descobre que o caminho de Deus sempre é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, não tem falhas. O caminho de Deus é exatamente o que nós precisamos. Aí você diz: puxa, mas eu estou orando por uma coisa e me veio outra. Mas é o caminho de Deus para você. É o caminho de Deus. É que, sabe, a gente tem aprendido a combater com pessoas. E a Bíblia não nos manda combater com pessoas. A Bíblia nos manda confiar em Deus. Então, sabe, os nãos ajudaram você a chegar aonde você chegou. As portas fechadas ajudaram você a chegar aonde você chegou. Então confie nos caminhos de Deus, eles são perfeitos. Eles não falham. Eles são poderosos em nome de Jesus. Terceiro, Deus nos abençoa todos os dias. É a terceira coisa que eu aprendi sobre bênção. Em 1 Tessalonicenses 5,18 a Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus nos abençoa todos os dias. Todos os dias Deus nos abençoa. Não tem um dia sequer aqui nessa terra que Deus não nos abençoe. E eu vou mostrar para você. O ar que você está respirando é bênção de Deus. Você levantar da sua cama é bênção de Deus. Você ter a sua família com você, você ter seus filhos, você ter sua esposa, você ter um teto sobre a sua cabeça, você ter comida em cima da sua mesa, tudo isso é bênção de Deus. E nós não reconhecemos que todos os dias Deus nos abençoa. Deus nos abençoa, nós somos abençoados. É que a gente fica prestando atenção naquilo que não tem, enquanto na verdade deveríamos celebrar o que temos, celebrar o que Deus nos deu. Não estou dizendo para você não correr atrás de coisas melhores, mas estou dizendo que você já é muito abençoado. Nossa família conosco é uma benção. Saúde é uma benção. Sabe? Aprender a desfrutar. Eu estava vendo um videozinho que cruzou ali no meu feed da minha rede social, e o rapaz estava comentando ali no vídeo dele que encostou um carro bem simples na frente da Ferrari dele. Sabe, ele estava dirigindo, estava numa rua da cidade, e o rapaz do carro da frente, um carro bem simplesinho, um carro bem simples, estava com o braço para fora, escutando música, muito tranquilo. E ele dentro da Ferrari, preocupado com um zilhão de coisas na cabeça e pensando em conta e pensando, sabe, nos compromissos que ele estava atrasado. De repente, ele olha para aquele homem ali na frente do carro dele, com o braço para fora, tranquilo, sereno, e ele disse: tá melhor que eu. Na cabeça dele, tá melhor que eu, porque eu tô aqui dentro de um carro de luxo, ele tá num carro simples, e ele tá tranquilo, tá com o braço para fora, tá ouvindo música. Eu nem música consigo ouvir, porque eu tô atribulado. E daí ele me contando que ele falando no vídeo que muitas vezes a pessoa que tem muitas condições, a pessoa que cuida de muita coisa, ela vive uma vida mais focada, né, na conquista, no trabalho, do que propriamente em si viver as bênçãos de Deus. Nós temos que aprender a viver as bênçãos de Deus. Então comece a agradecer por tudo que Deus tem feito na sua vida. Comece a agradecer pelas bênçãos que Ele te deu, pelas oportunidades que Ele está te dando. E a quarta coisa é que mudanças são bênçãos especiais de Deus. Essa é a quarta bênção. Mudança são bênçãos especiais de Deus. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Sabe,
eu sempre, quando me movimento, eu penso assim, agora é definitivo, que eu vou ficar aqui. E daí vem uma palavra de Deus, vem uma nova oportunidade para mim, como eu falei hoje para vocês de manhã, até quem não ouviu a oração, escute, certo? Estou voltando para São Paulo, creio que já encerrei a minha missão no Rio Grande do Sul e abençoei muito a igreja, coloquei pastores lá para cuidar, enfim, fizemos muitas coisas, fizemos obra, demos entrada no aumento, certo? Mas Deus me deu uma palavra e eu sigo a palavra que Deus me deu, recebi uma palavra profética na última escola de profetas. E essa palavra profética foi a respeito de algo que Deus está abrindo para mim nesse ano de 2026. Então eu creio, Deus está no controle de todas as coisas. Eu pensei, quando vim ao Rio Grande do Sul, que seria definitivo. Mas, sabe, eu estou como definitivo até receber uma palavra de Deus. Então minha vida está nas mãos de Deus. E enfim, eu continuo ajudando o Rio Grande do Sul, continuo, sabe, atendendo a vida de pastores, de igrejas, ajudando aqui, ajudando ali, porque é isso que o meu ministério tem feito. E creio que Deus vai nos recompensar poderosamente e ricamente em nome de Jesus. Amém? Bem, Romanos 8, 28, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me buscam a Deus. Então, mudanças têm presentes especiais de Deus por trás delas. Mudanças têm presentes especiais de Deus por trás. E nós devemos aprender a confiar em Deus. Amém? Toda mudança tem uma bênção. E eu sou muito obediente ao que Deus me fala. Então, às vezes, sabe, nós queremos fazer determinada coisa, mas Deus muda nossos planos. E toda mudança tem uma bênção nos aguardando. Toda mudança tem um milagre nos aguardando. Então, cremos que mudanças segundo Deus são bênçãos especiais de Deus para a nossa vida. Então, confie nas mudanças, certo? Eu creio, Deus já fez várias movimentações na minha vida e eu estou nas mãos de Deus. Sei que Ele está no controle de todas as coisas. Sei que Ele cuida de todas as coisas. E se você está estranhando alguma mudança na tua vida, não estranhe. Deus está no controle disso. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você me ajudar a compartilhar essa oração com 10 pessoas. Nesse domingo eu vou estar ministrando em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Avenida Aruanã, número 120, você é nosso convidado. Eu vou estar no culto das 9 horas da manhã e convido você a estar com a gente. Vai ser uma bênção, vai ser incrível, vai ser sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deixa eu declarar o Salmo 91. E você que mora nos Estados Unidos, eu quero convidar você a participar da nossa Escola de Profetas que teremos nos Estados Unidos em julho. Se você mora nos Estados Unidos, vá lá no meu site e chame a minha equipe, porque em julho teremos uma Escola de Profetas. Estarei 2 dias com vocês, vai ser incrível, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação.
Permita-me orar por você agora. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar no nome de Jesus. E nós vamos agora pegar a nossa carta para Jesus, nós vamos apresentar juntos em oração. Amém? Eu creio, Deus pode tudo. Deus pode tudo. E eu tenho aprendido algumas coisas da parte de Deus. Eu tenho aprendido que tudo que Deus te manda fazer, você tem que fazer ainda que você não entenda. Você precisa fazer porque a nossa bênção está na nossa obediência, está em ouvir a Deus. Ouça a Deus. Muitas vezes você vai ser resposta para alguém e você pensa, puxa, Deus me usou para abençoar alguém e não me abençoou. Não, Ele vai te abençoar, porque Ele recompensa aqueles que obedecem à sua voz. Amém? Ele recompensa. Eu creio nisso. Então, e se você não ouviu a oração da manhã, ouça. Vai valer a pena, escute, vai valer a pena você ouvir a oração da manhã, porque ali eu falo como Deus, ele está no controle da nossa vida em todas as coisas, e às vezes Deus, sabe, Ele conhece teu coração, e você é um servo obediente, e Ele lhe conduz a determinadas pessoas, a determinados lugares, para você ser uma bênção, para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti cada carta, Pai, cada carta que está sendo levantada agora, cada clamor. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção, pedimos respostas do Senhor. Aquele que está orando por uma cura, por um milagre, nós oramos por saúde divina agora, no nome de Jesus Cristo, aquele que cura. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. E eu declaro saúde sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro saúde sobre a vida dela, saúde sobre a casa dela, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a Tua bênção sobre ela, Pai. Eu peço a Tua bênção sobre a casa dela, a Tua bênção sobre a família dela. Destrava aquilo que está travado, Pai, na vida dela. Traga provisão, traga recursos especiais. Dá livramento para ela, dá livramento para os seus filhos. Proteja-se lá, traga paz, traga harmonia a esta casa e que todo plano do inimigo caia por terra. Nós damos uma ordem agora a toda ação contrária na vida dessa pessoa. Saia do caminho dela agora, no nome de Jesus. Apresentamos todas as cartas para Jesus e pedimos a Tua bênção, Pai. E eu oro pedindo, toque-os, Jesus, com o Teu poder agora. Uma pessoa que chegou em casa, Senhor, cansada, com dores nas costas, com dores de cabeça. Essa pessoa que chegou em casa, Senhor, talvez com muitos problemas na cabeça, que agora, Senhor, o Senhor tira esse peso de cima dela, que a unção que despedaça o jugo, a unção fortalecedora venha sobre a vida dessa pessoa e que ela seja livre agora. Ser livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser livre, que o poder de Deus te toque, que o poder de Deus toque tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você concorda comigo nessa oração, compartilhe essa oração com 10 pessoas. Compartilhe aí com 10 pessoas. Manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas, certo? Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Até mais, até amanhã, 6 da manhã. Aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser.